Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece que foi ontem que nós começamos a nossa novena. Já estamos no 7º dia. Começamos justamente esse tempo de reflexão, considerando juntos a primeira cena que os evangelhos nos narram acerca da vida de Nossa Senhora. O episódio da anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. E nessa ocasião, na qual o Senhor revela a Deus qual é a sua missão nessa terra, nós falávamos da nossa própria vocação, de que todos nós temos também uma missão específica nesse mundo. O Senhor não deixou ninguém nessa terra desempregado, né? Nessa terra todos nós temos uma missão a realizar, uma missão que o Senhor nos confiou desde toda a eternidade. Mas neste momento em que o anjo anuncia a Nossa Senhora que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, o anjo não dá detalhes de como seriam os futuros anos da Virgem Maria. Ela tampouco pergunta, ela confia. A sua única pergunta, como nós vimos, é simplesmente essa: como se dará isso, se não conheço homem algum? Ela não pergunta nem sequer o porquê. Nossa Senhora só quer saber o que ela precisa fazer. Essa é a vontade de Deus? Tudo bem. O que eu preciso fazer? E assim que ela descobre, a sua resposta é imediata, sem pestanejar: faça-se. E essa palavra mais importante que sai dos lábios de uma criatura faz com que o Redentor da humanidade entre em nosso mundo. E a partir daí, dia após dia, Deus vai descortinando diante de Nossa Senhora o que significa realmente ser a mãe do Salvador, o que aquilo implicaria para ela. E o Senhor vai revelando coisas muito duras. O Filho de Deus, o Rei do Universo, não tem um lugar para nascer. O Filho de Deus, o Rei do Universo, tem que fugir às pressas para não ser assassinado nas mãos de Herodes. No 8º dia do seu nascimento, Nossa Senhora escuta aquela profecia misteriosa de Simeão. O menino seria pedra de escândalo para muitos, enquanto a ti uma espada de dor transpassará a tua alma. Vejam, pouco a pouco o Senhor vai revelando o que implica ser a mãe de Deus. Ela deveria misticamente sofrer com o seu filho a sua paixão. Talvez se o anjo tivesse dito logo inicialmente todas as cruzes, todas as dores que esperavam Nossa Senhora, possivelmente ela poderia ali hesitar em dizer o seu sim. Na nossa vida passa a mesma coisa. Se o Senhor nos revelasse lá atrás todos os sofrimentos que nos esperaram, já passamos, e que nos esperam ainda neste mundo, possivelmente nós desesperaríamos, nós não suportaríamos tamanha cruz, se o Senhor nos mostrasse tudo aquilo que ainda está reservado de cruz para a gente nesse mundo. O Senhor não nos revela justamente para que nós não soframos por antecipação e para que a gente não se desespere. O Senhor vai revelando pouco a pouco, não é verdade? Tantas cruzes que nós passamos, tantas cruzes que certamente nos passarão, não nos convém saber hoje. Como diz o Senhor, a cada dia basta o seu cuidado, um dia após o outro. Meus irmãos, muitas vezes nós sofremos por antecipação, porque não temos ainda a força necessária para suportar aquela cruz que ainda não veio. O Senhor nos dá as graças necessárias para vivermos a nossa cruz de cada dia, não as cruzes de amanhã. Portanto, faça-me o favor de não sofrer por antecipação. E amanhã, e quando vier a doença, e quando vier a morte, meus irmãos, que essa palavra nos enche o coração de paz. Filho, a cada dia basta o teu cuidado. O pão nosso
pedimos na oração dominical: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A cada dia o Senhor vai nos dando as graças necessárias para suportar essas cruzes atuais, não as cruzes que virão no futuro. Nós não temos ainda a força necessária para suportá-las, porque vem a cruz e o Senhor, de anexo, nos dá também a graça, mas não por antecipação, senão no momento atual. Portanto, dissipemos do nosso coração essa inquietação pela incerteza do que há de vir no futuro. Não ficar preocupado com o amanhã, né? Tentar centrar nossa vida no presente, no agora, porque é nesse agora que se faz a salvação. É nesse agora que a graça de Deus se manifesta e nos fortalece, para que suportemos a cruz que temos hoje, não amanhã. E o Senhor vai então descortinando diante da Virgem Maria as cruzes, que gradativamente Ele vai revelando. E o que mais impressiona quando a gente observa a vida de nossa mãe, é que aquele sim que ela deu no momento de glória, no momento da anunciação gozosa, de que ela seria a mãe do Salvador, se renova diariamente no meio da aridez da cruz. Sobretudo, aquele fiat, aquele sim inicial, se manifesta de modo pleno quando a Virgem Maria vê o seu filho morrer diante de seus olhos. Talvez, meus irmãos, nenhuma outra criatura tenha sofrido tanto nessa terra como Nossa Senhora. Se já é grande a dor de uma mãe ao ver a ordem da natureza se rebelando, não é verdade? O natural seria que os filhos morressem depois dos pais, e quando o revés acontece é muito doloroso. Imagina a dor de Nossa Senhora, muito mais para ela, por saber que seu filho era totalmente inocente e não merecia nada daquilo. E no entanto, como nos diz o verso da canção, Stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, estava a mãe de pé, firme, dolorosa, junto à cruz do seu filho, chorando, porém de pé. A Virgem Maria não se prostra diante do sofrimento. O sim que ela deu ao anjo, ela renova ali no momento da cruz. Junto à cruz do seu filho, ela repete silenciosamente: faça-se, faça-se. Não só na hora da alegria, mas na hora da dor, ela revela a sua fidelidade ao seu Senhor. E por isso podemos dizer com toda a propriedade que Santa Maria é corredentora. Ela nos redime com Cristo, porque em tudo ela abraça a missão do seu Filho. Em nada se rebela. Também será assim em nossa vida. O Senhor pouco a pouco vai nos revelando as cruzes que Ele tem reservada para nós. O sofrimento faz parte da nossa condição aqui nessa terra. A fé nos ensina que o sofrimento entra no mundo pela desobediência do homem a Deus, pelo pecado. Deus não criou o mundo com sofrimento. Fomos nós que deformamos esse mundo quando nos rebelamos contra o Senhor. E a partir de então, esses sofrimentos fazem parte da vida humana. E vai ser assim até a vinda gloriosa do Senhor, quando Ele restaurar essa nossa terra e fizer novos céus. Mas até lá, meus irmãos, o sofrimento faz parte da nossa condição. A grande sabedoria do cristão, a verdadeira sabedoria da cruz, está não em repelir o sofrimento, porque este é inevitável, tocará a todos nós, mas em saber como sofrer. Aqui que nós precisamos aprender com Nossa Senhora a sabedoria da cruz. Saber sofrer. Não pedir ao Senhor a graça de ser livre do sofrimento, porque essa graça Ele não nos dará. Mas pedir ao Senhor a valentia, a coragem de sofrer de pé, de saber sofrer. É aqui que se tecem os homens e as mulheres valorosos, né? Na escola da cruz. Meus irmãos, quando a gente se depara com a cruz do Senhor, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, porém para aqueles que se salvam, sabedoria, força de Deus. Quando a gente se depara com a cruz, a gente entende que definitivamente
o cristianismo não é uma religião humana. Não fomos nós que estabelecemos essa religião sobre a terra. Porque se nós fôssemos fundar uma religião, fundaríamos uma religião completamente diferente e principalmente uma religião em que não houvesse sacrifício, que não houvesse dor, porque nós não nascemos para isso. Nós não amamos o sofrimento. Quem ama o sofrimento possui um distúrbio mental. Uma pessoa masoquista, a pessoa que ama a dor, ama o sofrimento, é uma pessoa que tem um distúrbio mental, que precisa ser cuidado. Nós, homens e mulheres supostamente sadios, quem é sadio por inteiro, mas supostamente sadios, não amamos o sofrimento, nos agride. O sofrimento sempre vai nos agredir. Não somos masoquistas, mas faz parte da nossa condição na terra e faz parte essencial da nossa fé. É aqui que nós vemos que o cristianismo não é uma religião humana, porque se fosse, nós queremos uma religião muito mais amena, muito mais tranquila, uma religião light, uma religião de puro prazer, de alegria, de bem-estar. E assim muitas pessoas incomodadas com o cristianismo tentam deformá-lo, criando um cristianismo sob medida, um cristianismo em que não cabe o sofrimento. Se retiram das igrejas os crucifixos e se deixa de pregar a cruz do Senhor. São Paulo denuncia isso já no primeiro século, falando que esses homens ignoram a cruz do Senhor e passam a fazer de Deus o seu próprio ventre. Quantas religiões hoje nós vemos em nome de Cristo pregar uma felicidade fácil nessa terra, Crê no Senhor Jesus e você não vai ter mais problema algum. O Senhor te liberta de todas as dores, de todos os males, de todos os sofrimentos. Não é verdade? Basta crer e os problemas financeiros desaparecem, os problemas de saúde desaparecem. Esse não é o cristianismo de Jesus Cristo, nosso Senhor. O cristianismo que o Senhor veio trazer a essa terra, a sua religião que nos une novamente ao céu, é a religião daquele que nos diz: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Não há outro Cristo a não ser com sua cruz. Santa Rosa de Lima afirma: não há outra escada para subir aos céus a não ser a cruz de nosso Senhor. Não há outro meio. Se a gente quiser ser salvo, se a gente quiser chegar lá no céu, não há outro meio a não ser passar também pelo sofrimento. Precisava disso? A pergunta que cabe aqui: precisava disso, Senhor? E a resposta é: não, não precisava. Santo Tomás de Aquino, em outro hino que ele compõe para a solenidade de Corpus Christi, o Adoro te devote, ele diz assim: cuius una stilla salvum facere, uma só gota de sangue do Senhor poderia salvar o mundo inteiro do pecado. Uma só gota de sangue de Jesus, uma só palavra sua, bastaria para ligar o céu e a terra. Mas o Senhor não se conteve em derramar uma gota de sangue, quando Ele nos diz que não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ele quis provar para mim e para você até que extremo chega o seu amor. Vejam como eu te amo, vejam como eu vos amo. Na paixão de Cristo a gente encontra ali o grito silencioso de Deus que reclama o nosso amor. Um Deus que não poupou nada, absolutamente nada, e não tendo mais sangue para derramar, derrama água do seu lado aberto. O extremo do amor de Deus. Amou-nos até o fim, nos diz São João. Amou-nos até não poder mais. Deus quis derramar o seu sangue em extremo para dizer o quanto nós somos valiosos para Ele. Cada criatura humana, eu valho todo o sangue de Cristo derramado, todo o sangue do Senhor. São Paulo tinha essa percepção quando ele dizia na carta aos Gálatas: esta vida presente na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Cada vez que nós vemos um crucifixo, nós precisamos considerar essa realidade. Foi por mim, foi por mim. E se perguntássemos ao Senhor: por que sofreste tanto, Senhor? Não precisava. Por que sofreste tanto? Ele responderia: por você.
e eu faria tudo novamente. O extremo de loucura de um Deus enamorado absolutamente por suas criaturas. Um Deus que quer o nosso amor. E para conquistar esse amor, Ele faz o possível e o impossível. E a partir desse momento, Deus estabelece a nova religião. A religião que liga o céu e a terra. E que ninguém mais poderá separar essa ponte. Essa religião supõe a cruz. Os romanos tinham um ditado que dizia assim: per aspera ad astra. Pelas coisas ásperas, duras desta vida se chega às coisas celestes, aos céus. E esse é o caminho do Senhor. Pela cruz, pelo Calvário, se chega à ressurreição. E nós precisamos entender que essa é a nossa escola. Se não há outro caminho para chegar aos céus, a não ser passar antes pelo Calvário, é o nosso caminho. O servo não é maior do que o Senhor. Foi o caminho que o Senhor escolheu para si, é o caminho que Ele elegeu para cada um de nós. Precisamos nos convencer que o nosso é o caminho do sacrifício, é o caminho da cruz, mas é o caminho único que nos leva à alegria a qual nosso coração tanto deseja chegar. Não há outro meio, a não ser a cruz redentora de nosso Senhor. E essa cruz, meus irmãos, se manifesta de modo concreto em nossa vida. Não se trata aqui de poesia. A cruz da qual nós estamos falando tem um rosto, tem um nome, um sobrenome, e todos nós temos as nossas feitas sob medida. Não há ninguém aqui hoje, nessa igreja, que não tenha cruz. Se nós chamarmos cada um agora para dizer quais são as razões de suas dores, a gente não precisa pensar muito, porque todos nós temos uma lista de sofrimentos que carregamos diariamente com a gente. Todos nós, absolutamente todos nós aqui. É importante que nós saibamos que esses sofrimentos, dos quais nós queremos nos livrar continuamente, são esses sofrimentos que nos abrirão as portas do céu. Precisamos nos convencer disso. Não é fugindo deles que a gente encontra felicidade, mas é realmente abraçando esse sofrimento com amor. Há 3 formas diferentes de lidar com o sofrimento. Uma é aquela com a qual lidou o mau ladrão. O mau ladrão. O mau ladrão se revolta diante da cruz. Burla diante de Deus. Né? Ele se revolta. Não abraça o sofrimento, repele como uma maldição. O mau ladrão que eu falei, não é isso? Falei o bom? Nem sei mais. O mau ladrão. O bom ladrão é aquele que sabe que necessita pagar aquele sofrimento e, portanto, ele aceita, ele tolera o sofrimento. Nós deveríamos estar aqui, não tem outro jeito, então a gente aceita, ele tolera. Mas há um terceiro modo de reagir diante da cruz, que deve ser o nosso modo. É o modo com o qual nosso Senhor e Nossa Senhora reagiram, que é não só tolerar o sofrimento, mas amar a cruz. Amar a cruz. Deus se deixou pregar por amor. Diz uma tradição judaica que quando Isaac, o filho de Abraão, estava sendo amarrado à lenha para que Abraão fizesse o sacrifício do seu filho, com um punhal, enquanto amarrava a lenha, Isaac dizia assim: ata-me com força. Pai, me amarra com força para não sair daqui. Me amarra com força. Imagina o coração do pai amarrando o filho ali naquela lenha do sacrifício. E o que Isaac fez nada mais é do que uma prefiguração do que aconteceria na cruz de Cristo. Quando o Senhor estende voluntariamente os seus braços na cruz, Ele está dizendo também, em silêncio de palavras: ata-me com força, prende-me com força nesse madeiro da cruz. O Senhor não só permitiu ser pregado na cruz, como Ele quis, Ele desejou. A minha hora está chegando e como eu desejo que ela chegue. O Senhor desejava ardentemente morrer, não por amor à morte, mas porque através dessa morte Ele nos libertaria, Ele nos faria novos. O Senhor também sentiu pavor diante da cruz.
Ele não amava a cruz. Jesus não era um sádico, não era um masoquista. Jesus sabia que pela cruz ele nos salvaria, e por isso ele a desejava tanto, porque ele sabia que assim ele redimia todas as coisas. Numa cena que a mim sempre me parece brilhante, do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, há uma cena que não tem nas Sagradas Escrituras, mas que fala muito. Trata-se da quarta estação da Via Sacra, quando o Nosso Senhor encontra a Virgem Maria. E no filme aparece um diálogo ali que não está nos evangelhos, que é muito forte. Nosso Senhor, caído sob o peso da cruz, Nossa Senhora aparece do lado dele, ele olha para ela e diz assim: mãe, vê como eu faço novas todas as coisas? Vê? Na impotência daquele homem humilhado, homem das dores, habituado ao sofrimento, desfigurado, Deus redimia a humanidade. Meus irmãos, a cruz, que aparentemente é o fracasso de Deus, na verdade é a vitória do Senhor. Parece que tudo está perdido. Aquele homem que arrastava multidões, que fazia tantos milagres, que tinha tanta gente ao seu redor, de repente termina a sua vida na terra, nu, pregado numa cruz, abandonado por toda aquela multidão, inclusive pelos seus amigos mais íntimos. Parecia a derrota de Deus, mas no entanto era assim que Deus realizava a sua vitória. Em nossa vida também há momentos em que tudo parece estar perdido, humanamente já não há esperança, mas é justamente quando tudo parece estar acabado que o Senhor vem e faz novas todas as coisas. O que é necessário é esse ato de adesão à vontade do Senhor, ato que manifestou nossa Mãe Santíssima, de dizer diante do sofrimento, estreitando a cruz em nosso peito: faça-se, cumpra-se, seja louvada, Senhor, e eternamente glorificada vossa justíssima e amabilíssima vontade sobre todas as coisas. Não rejeitar o sofrimento, não lutar contra ele, mas saber que na cruz nós encontramos o amor de nossas vidas e a nossa salvação. E a experiência que a gente tem, a experiência que os santos tiveram, é que quando a gente abraça a nossa cruz, abraça o sofrimento, a gente experimenta uma consolação divina tão grande, que a gente experimenta aquilo que São Paulo dizia: quando sou fraco, é que sou forte. Quando humanamente eu já não encontro forças e me entrego totalmente aos desígnios de Deus, eu experimento a força sobrenatural, não humana, que Ele mesmo nos dá, ao abraçar o nosso sofrimento. Ou nós abraçamos a nossa cruz com o crucificado, ou nós encontraremos inevitavelmente uma cruz sem Jesus. E o sofrimento sem Jesus, aí sim, é desesperador. O sofrimento das pessoas que não creem. O sofrimento das pessoas que não creem é um sofrimento sem sentido algum. A vida para os que não creem é um espetáculo de absurdo. É uma vida sem sentido algum. O sofrimento é uma burla de um destino cego contra elas. E a gente sabe, estranhamente, mas sabemos que a cruz é um carinho de Deus. Deus ama fazendo-nos participar do seu sofrimento. Conta-se que uma pessoa muito piedosa rezava a Deus se queixando, porque vinha uma tribulação, acabava e vinha logo outra. Parece um pouquinho com a nossa vida, né? Mal a gente tem tempo de respirar de alguma coisa que aconteceu, lá vem outra bomba, né? A gente tem um pouquinho de folga, assim, respira, a gente já imagina, olha, a gente já fica até com o pé atrás, ó, vai aparecer alguma coisa aí, né? Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia, não é verdade? Quando as coisas começam a ficar muito bem, a gente fala, não, vai ter alguma coisa preparada aí para mim. Santo Agostinho dizia isso com muito realismo, que a nossa vida, assim, vai oscilar entre alegrias e sofrimentos, entre lágrimas e sorrisos. É assim, quando a gente está rejubilando, a gente já sente uma certa angústia porque sabe que vai ver uma cruz. Mas ao contrário também, quando vem a cruz, a gente precisa experimentar uma alegria porque sabe que ela também não é definitiva e logo virá a alegria. É assim a nossa vida na terra.
Não há paraíso aqui embaixo, hein, meus irmãos? Lembrem do que nós falamos, não há paraíso aqui. Então essa alma se queixava com Deus na oração, porque de uma tribulação sucedia outra. E ela dizia ao Senhor: Senhor, eu tento fazer tudo direitinho. O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? E Jesus disse: você me amou. Você me amou. Deus retribui o nosso amor, fazendo-nos participar mais intimamente do mistério da sua cruz. A cruz, para nós, é sinal de bênção. Quando a gente chega ao sacerdote e pede a bênção, né? Como é que é a bênção no final da Santa Missa? O padre faz uma cruz sobre nós, para lembrar que a cruz deixou de ser maldição, deixou de ser castigo, e passou a ser bênção. Bênção. É por isso que os demônios tremem diante da cruz, porque não podem suportar um Deus que sofra tanto por amor a nós. A cruz não é maldição, convence-te disso. A cruz é bênção, significa que eu estou no caminho dele. Se começar a faltar cruz em tua vida, desconfie, porque quem promete um paraíso nessa terra não é precisamente Jesus, é o outro, né? O sem pele. Não é verdade? Nas tentações do Senhor, quem é que promete um paraíso, reinos nesse mundo? É justamente o demônio. Deus nunca nos prometeu um paraíso nessa terra. Agora temos a certeza firme, que se com Ele morremos, com Ele viveremos. E o nosso caminho nessa terra é o caminho da cruz. É morrer cada dia mais, como um grãozinho que cai na terra, para produzir frutos na eternidade. O nosso tesouro está no céu. E cada vez que a gente abraça, não apenas com resignação, mas com amor, o nosso sofrimento, estreitando o nosso peito, a cruz do Senhor, cada vez que a gente acolhe a vontade de Deus que se manifesta concretamente em nossos dias, nós estamos construindo assim a nossa felicidade. O nosso sofrimento na terra é moeda com a qual nós compramos o céu. Nós não compramos o céu com dízimo, né, como oferecem alguns aí fora. Nós compramos o céu com o nosso sofrimento, participando do sofrimento do Senhor. Tenhamos essa certeza, se com Ele morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. Deixe de reclamar então do marido, da esposa. Pensa assim: é esse marido que vai fazer com que eu chegue no céu. É essa mulher, essa mesma, que vai fazer com que eu chegue no céu. Esses filhos difíceis, esse trabalho tão duro, são essas cruzes com nome e sobrenome. Para de ficar inventando uma cruz diferente, né? Seria tão glorioso, né, se a gente fosse mártires crucificados em praças públicas, né? Se de repente entrasse um monte de infiéis aqui, pegasse, você renega a sua fé, a gente fala assim, não renego, e aí ele coloca a gente lá no meio, né? E queima a gente em praça pública, todo mundo, esse é um cristão de verdade, testemunha da fé, como seria bonito, né? Mas o nosso é o martírio do dia a dia, é o martírio sem sangue, o martírio silencioso, desses que vão aguentando, né? Aguentando, comendo tanto sapo diariamente, né? E suportando por amor essas pequenas contrariedades de cada dia. Por quê? Porque antes alguém suportou a cruz por nós. Pelo Senhor vale a pena retribuir o seu amor, consolá-lo dividindo com ele o peso da cruz. Que a Virgem Maria nos ajude a repetir o nosso sim cada dia de nossa jornada, não só nos momentos de gozo, de alegria, mas precisamente nos momentos de dor, porque aí se testa o nosso amor. Quando vierem essas pequenas cruzes, esses pequenos incômodos diários, repitamos com amor, não só com resignação, com amor. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Amém.